Olá, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar de volta gravando os nossos conteúdos aqui do nosso podcast, o Podcalce. Hoje é um dia especial porque nós vamos começar uma série de gravações onde estaremos falando um pouco das empresas de origem de cada interlocutor. Então, hoje eu estou aqui até de casa nova, né, numa nova casa, um novo ambiente, trazendo para vocês imagens melhores, trazendo para você um conteúdo mais bem detalhado. E hoje, o meu convidado é o meu parceiro de bancada, é o que também faz parte do podcast, do nosso podcast, é Reginaldo Barbosa, sócio proprietário da Solarte Componentes, Solarte Injetados. Reginaldo, prazer muito grande receber você. Você como companheiro de bancada, faz parte aqui do podcast. A gente não poderia também deixar de trazer a Solarte como uma empresa relevante de mercado, para que as pessoas, para o nosso público, né, do podcast, também pudessem conhecer um pouco mais da origem e um pouco mais da história dessa empresa que já está no mercado goiano há muitos anos. Prazer receber você aqui hoje. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês também que nos acompanham através do podcast, das nossas mídias, né? Para mim é uma satisfação muito grande de ter essa oportunidade. Nós criamos o podcast, mas hoje eu estou aqui nessa posição aqui de entrevistado, né? E espero que essa ocasião de hoje, essa entrevista, eu possa contribuir também através do que a gente vai passar aqui sobre a Solarte, sobre a nossa trajetória, né? Mas o objetivo principal é contribuir com o setor calçadista, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Espero contribuir aqui nesse episódio com todos aí no setor calçadista. Bacana, Reginaldo. Pessoal, o Podcalce é o primeiro podcast do setor calçadista do estado de Goiás. É um podcast que foi criado por mim e pelo Reginaldo, com o intuito de gerar conteúdo, gerar informação, gerar com propriedade o que nós chamamos hoje de conhecimento. Eu já tenho um tempo de mercado, são 30 anos, o Reginaldo também está nessa casa. Então, assim, a gente já tem uma estrada nesse segmento que é tão complicado, né, Reginaldo, às vezes de trabalhar, mas que hoje, com tanta facilidade de conhecimento, tanta facilidade de informação que você tem, empresário, novo empresário do segmento calçadista, você tem muito mais chance de crescer e progredir na tua área, no teu segmento, do que esses empresários de 30 anos atrás, que não tinha internet, que não tinha tanta informação na mão como tem hoje o celular, que você tem internet, que você pode ali buscar e ir atrás de todo esse conhecimento. Então, Reginaldo, vai ser muito interessante hoje o nosso público do podcast poder conhecer um pouco da história. Eu sei que você faz esse trabalho já dentro da Solarte há um tempo, de trazer a história da Solarte, só que hoje talvez a gente vai trazer de uma forma um pouco mais detalhada, principalmente nas questões mais estratégicas, principalmente nas questões mais de gestão, que isso eu tenho certeza que vai contribuir muito para os novos empresários que hoje estão nascendo, esses empresários aí de 5 anos para cá, que muitos acham que já estão na estabilidade, né? Antigamente a gente falava muito, pessoal, que o empresário, ele com a maturidade de uma empresa hoje era com 2 anos, né? Não, a empresa com 2 anos de mercado ela já está estabilizada. E hoje a gente sabe bem que não é isso, né? Essa realidade mudou. Então conta pra gente, desde o início, desde a época do seu pai, quando que a Solarte nasceu? Quanto que a Solarte foi concebida para o mercado goiano calçadista? Bom, a Solarte, ela foi fundada no dia 3 de fevereiro de 1999. Mas até chegar nesse ponto, a gente teve uma trajetória que começou lá em 1969. Brevemente, assim, contando essa história, meu pai veio de Araguari, Minas Gerais, junto com mais 2 irmãos, e começou aqui no mercado calçadista, o mercado goiano, fabricando móveis de madeira. Até que um dia o mercado estava muito retraído, meu pai chegou a comentar comigo que pensou em voltar lá para a roça, lá para Araguari. Aí ele se deparou numa conversa aleatória, num local que eu não sei onde, com um sapateiro. E o sapateiro falou assim: por que vocês não fazem salto de sapato? Aí ele escutou aquilo na conversa e foi buscar saber mais a respeito. Então eles buscaram conhecer
visitou uma pessoa que já fabricava salto de madeira, mas fabricava para o seu consumo próprio. Então eles começaram a produzir para o mercado, para atender o mercado calçadista. Então em 1970 eles começaram a fabricar salto de madeira. Então foi a primeira indústria de salto de madeira aqui em Goiânia a fornecer comercialmente. Certo. E aí foi durante essa trajetória até 1980. Teve um intervalo nesse período, que eles mexeram com outra coisa, mas voltaram e permaneceram até 1980, quando eles começaram a fabricar salto de plástico. E aí você mesmo falou agora, há pouco, sobre... hoje a gente tem muita facilidade, né, de consulta, a internet está na mão da gente para a gente pesquisar, mas naquela época não. Você tinha que visitar, conhecer, viajar, né? Era lista telefônica aqui. Era. Então eles começaram a chegar salto de plástico aqui em Goiânia, de São Paulo. Então eles sentiram assim, ó, tá chegando aqui a concorrência, uma ameaça, só que às vezes uma ameaça pode ser uma oportunidade. Então todo desafio que a gente enfrenta, você pode... A crise não existe. O negócio é que o dinheiro muda de lugar. É verdade. Então, eles perceberam que estava chegando no mercado aqui o salto de plástico, um produto inovador, padrão, uma qualidade muito melhor. Então, aquela ameaça, eles transformaram aquilo em oportunidade. Viajaram para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, foi pesquisar e aprenderam a fabricar salto de madeira. Fizeram network, que é uma ferramenta muito importante, que o network não é só... a gente que vai absorver, não, você tem uma contrapartida. Então eles fizeram network, conversaram com pessoas importantes no Rio Grande do Sul e a partir desse network eles conseguiram uma parceria grande aqui e uma ajuda muito importante, que aí a partir dessa ajuda eles montaram a primeira injetora de plástico em 1980. E nessa fase também eles conseguiram, aprenderam a fabricar os moldes através com o recurso que tinha naquela época, era sucata de carro, de peça, carburador derretido. Por causa do alumínio, né? Não, era no alumínio, é o Zamac. Ah, é o Zamac. Zamac, e ele chama de antimônio. Uhum. Então derretia ali carburador de carro, tudo, e na areia, na forja, no carvão ali, aprendeu a fazer o molde, que era muito caro na época. E até hoje, né? É muito caro. Mas só que hoje já tem muitas empresas especializadas que já fornecem num custo menor. Então... Eles aprenderam, se não tivesse aprendido e colocado em prática, porque não basta ter só o seu sonho na sua cabeça, você tem que colocar em ação. E aí foi assim, eles aprenderam a fabricar isso e os moldes. A matéria-prima era feita comprava aqueles telefones da Tele Goiás, quando você estragava aquele telefone, o usuário devolvia e pegava um novo. Certo. Então, de vez em quando chegava aquele caminhão cheio de telefone, eu era menino, comecei a trabalhar com meu pai aos 9 anos, e a gente desmontava aquele telefone, tirava as peças de metal ali, e cortava, lavava, tirava aquela terra ali que às vezes vinha sujo, triturava e virava material. No caso, vocês usavam a parte plástica. A parte de plástico. Mangueira, sei. Aquela caixa de trás da televisão, sei. Brinquedo, cabeça de boneca, mangueira, um monte de coisa. Aproveitava tudo. Virava taquinho e virava salto. Então são recursos disponíveis naquela época que tinha. E foi isso que fez acontecer, né? Surgia a Texalt na época e ela foi responsável pela uma grande parte de sapateiro que existe hoje. Atendeu grandes fábricas como Calçados Better naquela época, que tinha 600 colaboradores, Romanesque. E foi. Então a partir daí foi eu nasci dentro da indústria e em 99 meu pai e os meus tios viram uma situação aqui que precisava expandir. E a partir dessa sociedade deles, que era meu pai, que era o Paulo, o Mauro e o Tarcísio, que eram meus tios, se viu na necessidade de dividir aquela sociedade e criar 3 empresas diferentes. Um continuou com a Texalt antiga, o outro tio meu, que foi o Mauro, ele criou o Solar de Estrela, que muita gente vai lembrar dessa época. Lembro também. E aí surgiu a Solarte. E meu pai, nessa época, falou, vamos junto abrir uma fábrica nova? Né? Aí criou a Solarte e foi quando começou. Em 1999. 1999. Reginaldo, é legal quando a gente escuta um pouco da história das empresas, porque hoje, a gente que está no mercado já tem um certo tempo, a gente observa a dificuldade que os empresários têm de gerir novas mudanças, a dificuldade que os empresários têm, dos novos empresários,
eles gerirem problemas, né? Então, na maioria das vezes, quando você se depara com um problema, o empresário já fraqueja, o empresário já desiste às vezes, ele acha que ele já não é capaz. E isso porque nós estamos falando de um segmento que hoje essa quantidade de informação, essa facilidade que se tem, exemplos como o da Solarte e de muitos outros que a gente tem aqui no Podcast, exemplos que a gente ainda vai trazer, pessoal, para vocês, a gente precisa entender que a gente está num ambiente muito mais favorável para empreender. Nós não estamos no melhor país para empreender, não. Mas a gente está num ambiente que, se você for proativo e você correr atrás da informação, a coisa acontece. Nesse período, Reginaldo, que a Solarte foi concebida, em 1999, qual que foi ali o momento que vocês perceberam que foi mais desafiador? Aquela dificuldade que vocês tiveram, que realmente impactou? Vocês, sabe aquele momento que o empresário senta e fala assim, caramba, e agora? Bom, eu acho que não foi só nós que passamos por isso, né? Muitas empresas passaram, se não todas. Algumas foram pela oportunidade de produto ou de serviço que fornecia na época, pode ter sido favorecida. Outros se viram numa situação assim, bem desafiadora, que foi a época da pandemia. Foi a mais impactante. Para mim, nós tivemos momentos também assim que sempre nós temos desafios, né? Mas o desafio mais impactante que teve foi quando saiu a normativa lá para fechar as empresas, né? Na época da pandemia. Eu falei, como que é isso, né? Como Era que a gente algo tão diferente, né? E as contas? Porque a gente pensa... uma das preocupações nossas é estar sempre honrando com o compromisso ali, né? Às vezes a gente tem que pensar em fazer o dinheiro entrar na empresa, porque sem dinheiro, sem lucro, a empresa não vive. Não gira, né? Mas muitas vezes a gente pensa muito mais no compromisso que a gente tem de honrar, né, os pagamentos. Então, como que eu vou fazer isso? A empresa vai estar fechada. Só que a gente tem que ter em mente, o empreendedor tem que pensar o seguinte, existe, até esses dias mesmo eu estava falando sobre o protagonista e o vitimista, né? O vitimista sempre coloca a culpa no outro. Terceiriza, né? Terceiriza e fala, não deu certo por causa disso, por causa do governo, por causa da outra pessoa. E o protagonista, ele tem que resolver, né? Então, lições, né? O protagonista, ele tem que se ver maior do que aquele problema. A gente não pode ver que o problema é maior do que a gente, não, porque a gente tem que superar ele. Né? Deus deu essa capacidade pra gente administrar. Só que não é só pensar isso, você tem que ir atrás, tem que se capacitar, né? Buscar formas de melhorar o seu negócio. Então, a gente confiou e nós superamos, né, esse momento. Então, esse momento foi o mais desafiador. E, assim, aproveitando sobre problema, que você falou sobre problema, né? Problemas. O problema, ele não pode ser evitado, porque se você está naquela mesma coisa sempre, sem enfrentar um problema, o problema é um platô, é uma escada para você subir para o próximo platô de desenvolvimento seu. Então, aquele momento que você está enfrentando o desafio ali, o problema, é um momento que você está sendo esfolado, mas você está crescendo. Através desse problema a gente vai melhorar, vai crescer, vai aprender uma coisa nova e vai passar para o próximo platô, que aí você mantém um pouco ali naquele nível e aí logo vem o próximo problema para você superar de novo, né? Então, a estabilidade não existe. Ela pode ser até um funcionário público que acha que a estabilidade existe ali, mas não existe. Pode vir uma normativa que vai mudar, você tem uma função cenário, ali que você ocupa ali dentro do Estado, mas existe mudança. Então, entre aspas, existe uma estabilidade ali, mas na prática não existe. Tem que estar sempre buscando formas de aprender. E hoje, com a velocidade das informações que chega a todo momento, o que é novo agora, amanhã já é passado, já tem uma coisa nova, então tem que estar sempre buscando estar informado. Com certeza, Reginaldo. O que a gente, como
no mundo empresarial, a gente enfrenta... A pandemia ela foi disruptiva, né? Foi fora do comum para todos nós, para qualquer empresa, para qualquer pessoa. Eu entendo que a gente, às vezes, na nossa vida empresarial, alguns desafios são mais tocantes no sentido de ser... de te ajudar a passar para o próximo nível, de fazer com que você possa evoluir, que você possa crescer, principalmente do ponto de vista de gestão. Porque um dos pontos que o Podcalço mais trabalha, que nós trabalhamos aqui nos nossos conteúdos, é levar um pouco mais de gestão profissionalizada para os novos empresários do segmento calçadista. Que a gente vê que ainda existe um grupo de empresários que ele vem com pouco conhecimento tácito, e o conhecimento dele é mais prático, né? Ele foi funcionário de alguma empresa, ele trabalhou ali por 2, 3, 5 anos, e aí saiu, montou a empresa dele, ainda mais hoje em dia, que se ingressar no segmento calçadista hoje é bem mais fácil do que se era há 30 anos atrás, onde você tinha que confeccionar todo o componente, você tinha que fabricar tudo, era couro, o manuseio, o trato, a manufatura era muito mais complicada. Hoje, né, Reginaldo, nós, inclusive, como fornecedores, a gente tenta entregar para o fabricante, para você, empresário, o produto cada vez mais pronto, para que você tenha ali uma finalização muito pequena, para você ganhar tempo, para você ganhar competitividade, para você ter um custo menor de mão de obra, e por aí vai. Então, a empresa ela sempre busca crescer ao longo da sua existência. Qual o momento assim que a Solarte teve que você... Que tanto você quanto seu pai, quando vocês estavam juntos, vocês adquiriram um equipamento, vocês falaram assim, essa conquista aqui foi uma conquista chave, uma conquista importante que vai dar um salto para a Solarte? Bom, foi no ano de 2003 para 2004, quando a gente... um produto assim, que era muito discriminado naquela época era o PVC. Com certeza. Né? Porque antes falava-se muito sobre o solado de TR. Que o solado de TR é um produto bom. Igual tem um solado de PU também. Tem tipos de produtos que não suporta ser injetado num PVC. Tem que ser PU. Outros é mais vantajoso, tanto para o cliente quanto para nós que fabricamos, fabricar em PVC. Então, assim, a gente sempre trabalhou com PVC. Só que era o PVC normal, que a gente chama de PVC compacto. Só que o PVC compacto não tem nada a ver com PVC rígido. Compacto é porque ele está maciço. Ele não tem bolha de ar dentro dele, então é compacto, igual a água. Não é um chocolate. Tem aquele chocolate soufflé, que está cheio de bolinha dentro dele. Ele não é compacto, ele é expandido. Sim, sim. Então, começou a surgir naquela época a ideia sobre o solado de PVC expandido. E tinha poucos fornecedores naquela época. E naquela época fabricava muito solado em PU. E o PU tem alguns desafios. Eu conheço alguns fabricantes de matéria-prima que começou a fabricar solado de PU, só que tem alguns desafios dentro da empresa, na hora de fabricar o solado de PU. Um deles é porque ele é poluente. Sim, ele não recicla, né? Tem pessoas que têm muita alergia com aqueles produtos. E a sobra dele não é reciclável. Porque existe o termoplástico e existe o termofixo. O termofixo é aquele produto plástico que ele é injetado e ele moldou uma vez e ele fica aquilo, não muda mais. Não tem como reutilizar ele. E termoplástico é o caso do PVC. Termoplástico é que você molda ele uma vez, você pode triturar e moldar de novo. Esse é o termoplástico. Então a gente sempre buscou trabalhar com PVC. Assim como PS, ABS, todos são termoplásticos. E aí surgiu, a gente viu através das feiras, na FIMEC, que inclusive recomenda a todos os sapateiros visitar feiras, que é muito importante. Tem a FIMEC no Rio Grande do Sul, que acontece geralmente em março. Hoje tem uma feira de moda, que é a BF Show, também é uma feira muito importante de tendência, visite. Sim. E aí a gente viu sobre o PVC micro expandido, que era novo. Então a gente estava... como a gente estava no começo e a Solar estava assim, numa fase muito boa de crescimento, e surgiu essa oportunidade. A gente comprou uma máquina rotativa naquela época e a gente foi o pioneiro no Centro-Oeste a fabricar solados de PVC micro expandido. Eu lembro bem dessa época. Né? E
o período de introdução de um produto sempre é mais desafiador também. Então, o pessoal sempre falava, o pessoal era acostumado com PU. E, o PVC, esse material é muito ruim, PVC, né? PVC Pesado, escorrega. pesado. Então, a gente teve esse trabalho de introduzir o PVC micro expandido aqui. E aí a gente mostrou o que é o PVC micro expandido, né? Imagina uma bola de tênis, que ela é uma cápsula de plástico. Dentro dela tem um ar comprimido. Uhum. Esse é o expansor que fica dentro do PVC. Quando você esquenta uma bola de plástico, tem um ar comprimido, na hora que esquenta ela vai dilatar. Uhum. Então, é micro expandido, porque dentro do PVC tem microcápsulas de ar encapsulado. E na hora de injetar, ele vai expandir de forma homogênea ali. Entendi. É diferente do PVC expandido é uma coisa, PVC micro expandido é outra. É outra coisa. O PVC expandido é aquele que é expandido com ar. Lembra daquele chinelo Ryder? Sim. Que quando você gastava ele por baixo ali, você viu umas bolhas debaixo dele, uma bolha grande ou bolha pequena. Ela não é homogênea, aquele foi expandido com ar, dentro do processo de injeção. O nosso é o micro expandido, porque usa micro expansores ali dentro. Então essa máquina foi a máquina que a gente viu assim, uma grande conquista, né? Importante e que fez a gente diferenciar. E depois, posteriormente, entrou também outra máquina que foi o policarbonato, que foi outro passo importante. Reginaldo, eu lembro bem na época do micro expandido, você vai lembrar desse dia. O Senai estava promovendo um workshop lá no Senai Ítalo Bolonha, e ele convidou, né, algumas empresas aqui de Goiás, e assim, se eu não me engano, tinha algumas de fora também. E aí eu lembro de eu chegar para assistir a palestra, e você tá preparando, você pegou uma mesinha de plástico, assim, colocou bem na porta do auditório ali do Senai Ítalo Bolonha, e colocou ali as solinhas, e uma delas era a Birk, era aquele anatômico, e naquele momento ainda não tinha explodido. 2004. Mais ou menos. E eu lembro de você colocar ali e tal, e tava só você, e naquela época a gente tinha um grupo legal de empresários aqui em Goiás, a gente tinha fábricas assim, estruturadas, para nossa realidade eram grandes fábricas. E muito poucas delas deram um pouco de atenção para o micro expandido, porque vinculavam sempre o nome PVC. Isso. Então faltava muito conhecimento ainda para entender que era um tipo de PVC muito melhor, mais adequado, mais leve, com condições de ter uma logística reversa, ou seja, de ser reciclado. E o pessoal não tinha esse conhecimento, então discriminaram um pouco aquilo ali. Mas eu lembro bem de olhar, de observar, você explicando muito bem tecnicamente para as pessoas, e alguns observavam, outros não observavam. E eu costumo dizer que grandes ideias, elas são compradas normalmente por poucas pessoas. Eu chamo isso de marola, né? Quando você está ali no mar, você é um surfista e aí você enxerga uma marola iniciando, você precisa ter a visão para entender que aquela marola vai virar uma grande onda. Na maioria das vezes, o empresário ele já quer surfar a onda já na plenitude. Ou seja, ele não pega o início dela, ou seja, ele não tem uma longevidade naquele período ali empresarial. Então, quando você já pega a onda muito ali, já quebrando, vamos dizer assim, você surfa ela muito pouco. Logo, ela quebra. Então, você foi extremamente visionário, você juntamente com seu pai, de entender que aquela matéria-prima, ela era uma matéria-prima de futuro e que ela iria, no momento certo, chegar aqui. Então, vocês se adiantaram, né? Fizeram todo o planejamento, Você, empresário, planejamento. Como o Reginaldo bem colocou, viagem, visitem, conheça empresas de fora, aumente esse network que o Reginaldo bem colocou. Isso é importante porque coloca você na condição de aproveitar a marola, quando o segmento começa a sinalizar que vai ser, que vai realmente crescer, que vai realmente virar alguma coisa. Você querer aproveitar para surfar uma onda que alguém já está surfando, você vai aproveitar ela muito pouco. E eu lembro bem dessa época que pouquíssimo tempo depois, Reginaldo, pouquíssimo tempo, talvez aí uns 6 meses ou um pouco mais, a gente tinha ali naquela época o auge da Feira da Lua, você ia na Feira da Lua, de cada 10 bancas que tinha de calçado, 11 tinha Birk.
Ou seja, todo mundo tinha. E quem fabricava? Somente a Solarte. Então ali eu tenho certeza que foi uma fase que vocês trabalharam assim incessantemente para atender a demanda de mercado que existia naquela época e que foi um momento de plenitude. Foi um momento comercial que a gente sempre tem saudosismo. Nossa, aquela época. E a gente às vezes nem pode ficar tão preso no saudosismo, porque o saudosismo às vezes ele atrapalha. Enfim, visão, né? Poder acreditar em algo que ninguém mais está acreditando. Eu falo muito que assim, você não é obrigado a pensar igual todo mundo. Você tem que ter medo de pensar igual todo mundo e depois descobrir que está todo mundo errado. Essa que é a lógica. Eu tenho certeza que nessa época a Solarte ela foi extremamente visionária. Agora um ponto legal que eu queria comentar com você, que eu lembro antigamente de uma outra identidade visual que a Solarte tinha. Né? A Solarte tinha uma identidade visual diferente. Conta pra gente um pouco como que nasceu essa identidade visual. Como que nasceu o nome, como que nasceu a primeira logo que a gente trabalhou era bem diferente dessa aí, né? Até que a gente contratou uma consultoria, né, para nos ajudar. E aí surgiu essa logo. A nossa logo antiga era uma logo que parecia, na verdade, foi eu que desenhei ela assim. Primeiro surgiu o nome, né? Solarte. O que é Solarte? Muita gente pensa assim, Solarte, vocês mexem com energia solar? Acontece muito isso, né? Porque Solarte, sol. Mas não, aí eu vou explicar, porque é sol de solado e arte. Sim. E o sol tem o S de solado e o S de salto. O salto é o nosso carro-chefe. Certo. Mas envolve solado também. Então ficou sol e arte. Aí virou Solarte. E aí a gente teve vários slogans. Teve qualidade, tecnologia e inovação. Aí envolve tecnologia, mas a gente fabrica solado, tecnologia. Apesar de que tem tecnologia para injetar também. Mas a gente foi chegando eu vou chegar nesse componente aí, componentes que se encaixam, né? Mas, assim, a nossa logo antiga era uma logo, parecia, na verdade, um símbolo da Nike, de cabeça para baixo. Sei. Mas ele formava um salto. Certo. E aí eu vi aquele salto que ele fazia ele subia como se fosse um gráfico, assim, ó. Depois caía de uma vez. Aí eu falei, esse negócio não tá certo, né? Ele subia, depois cai de uma vez. Dá uma sensação diferente. E tinha um círculo também em volta. E no estudo da administração, nessa parte assim de criação de logo, eu observei assim que os professores sempre falavam assim que esse círculo em volta dá uma sensação de que a empresa é fechada. Nichada. Né? Então eu pensei, a gente tem que... Esse negócio aqui de sobe, cai de uma vez, a gente tem que acabar com ela. E esse círculo também, ela não pode ser fechada, tem que ser aberta. E aí envolveu o sol. Né? Envolve o sol, que o sol clareia, dá luz e leva luz, né? Essa é a ideia do sol, da Solarte, do solado e o salto. E aí surgiu esse sol, que muita gente, na hora que olha, qual que é a primeira impressão que você tem quando você olha ali? O que você vê? E assim eu convido também os nossos seguidores, né? Ele lembra o girassol, né? Lembra o sol, né? Um girassol ali. Só que se você for observar ali o sol, os componentes, ele é composto por vários soladinhos ali, várias cepas, né? De tamanco. Sim. Então, muita gente não vê só o sol, porque a gente vê assim, tem uma visão assim, bater o olho ali, tem uma imagem. Você tem razão. Mas são vários sapatinhos ali, ó, na cor amarela, que lembra o sol, mas são sapatos. Então, ela é aberta, ela clareia, leva luz, e tem um sol e em forma de sapato. Então, ali já tirou aquela coisa fechada, né? E o sol e a arte continuou, só que criou essa letra aqui maior um pouco. E a gente precisava mudar o slogan, puxar mais para o componente, para aquilo que a gente trabalha mais sempre. Especializado, né? Porque eu lembro meu pai trabalhando, quando ele fazia as matrizes, ele trabalhava até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquela matriz não dava certo, e então voltava de novo e trabalhava, mas sempre ele tinha uma régua, tinha um paquímetro, tinha o esquadro ali, para poder aquele negócio sair milimetricamente do jeito que ele queria ali, porque uma coisa errada,
Um taquinho que ficava fora da pressão para não dar certo naquele taquinho ali, o taquinho já ficava soltando tudo. Então, um pouco dessa coisa de medir, a gente trouxe para os componentes. Porque não adianta ter um salto bonito e uma palmilha fora da conformação, que o salto vai ficar caído para trás ou caído para frente. Um solado que não vai encaixar com a palmilha, que vai ficar um espaço ali da vira do solado com a palmilha fora. Então, a gente sempre buscou fazer aquilo com que os componentes se encaixassem. Não é de encaixar igual um Lego que vai travar um com o outro ali. Mas ele tem que ser alinhado, tem que ser em pé, o salto tem que estar alinhado com o outro, a palmilha com o salto. Então, a gente criou e colocou esse slogan, que é componentes que se encaixam. Até porque os kits, por ser um kit, né, Reginaldo, que é composto de várias partes, tudo precisa comunicar um com o outro, né? Tudo precisa se encaixar, porque a gente vê no mercado aí tantos fabricantes trabalhar com componentes, compra a palmilha de um fornecedor, compra a soleta do outro fornecedor, aí chega lá na hora, a coisa não bate, e aí ele tem que ficar dando os seus jeitinhos, né, para poder fazer a coisa realmente funcionar. Bacana. Reginaldo, conta pra gente um pouquinho da sua formação profissional. Marcos, então, quando eu era criança, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu não gostava muito de estudar, não. Sei. Mas eu gostava de ler, assim. Eu lembro de trabalhar lá na antiga Texalt, trabalhando, moendo ali o material, triturando ali. Meu pai e meus tios faziam assinatura daquela revista Veja, e o moinho ali, às vezes, tinha que ter um tempo do material descer para triturar, e eu colocava essa revista em cima do moinho. Então eu lia ali para poder... Aí já estava assim, com uma idade uns 17 anos, já estava mais adolescente para adulto, né? Aí eu comecei a me interessar mais, né? Em ler, começava a comprar aquela revista Exame também. Então eu comecei a voltar mais para a área de administração. Até teve um período que a Solarte hoje, antes ela surgiu num papel que eu sonhei, falei assim, eu sonho com essa empresa, porque eu trabalhava lá na fábrica do meu pai, e sonhava com a empresa que é a Solarte hoje. Coloquei no papel como é que ela ia ser, sabe? Você tem que colocar no papel. Se você tem um sonho, coloca no papel. Começa no pensamento, no sonho, e põe no papel, que aquilo você vai atrás daquilo, né? Até porque você transformou a ideia em oportunidade. Foi. Aí só mudou de endereço, porque na minha cabeça, a Solarte ia ser lá no Garavelo. Sei. Porque meu pai tinha um lote lá, e eu pensava assim, vai ser ali. Construir lá. E aí deu certo de ser ali no setor sudoeste, que perto de Campinas também, né? Com base nisso, eu fui pensando mais na área de administração. Aí quando foi no ano de 93, prestei o vestibular na Universidade Católica, na época, e passei, né, para administração. Comecei lá. Depois eu vendi cachorro-quente também, debaixo de uma marquise ali de um açougue que chamava Manga Larga, ali no Jardim América, vendia carne de cavalo naquela época. Nossa Senhora. E ali eu montei o meu primeiro empreendimento ali, que era um carrinho de cachorro-quente. E você tinha quantos anos? Tinha 19 anos. Era 19 anos. Então, ali foi o meu primeiro empreendimento. E depois eu ia trabalhar em outros ramos, inclusive o Bradesco me chamou um dia para trabalhar lá, porque eu tinha feito ficha lá. E nessa época, meu pai falou... Aí foi quando meu pai me fez a proposta de trabalhar junto com ele, né? Sei. E aí eu não virei funcionário do Bradesco. Então eu passei na Universidade Católica, comecei a administração, e aí eu tranquei em 99, foi na época que surgiu a Solarte, e a correria estava muito grande ali, da empresa, tudo ficou meio apertado, a questão de tempo, eu tranquei. E depois eu voltei em 2010, eu formei lá na Faculdade Camburi, na T2, onde era antigamente foi a Calçados Beta, e formei em Gestão Executiva de Negócio ali. Então ali eu depois de 10 anos eu voltei para a faculdade e concluí ali a Gestão Executiva de Negócio. 3 anos mais tarde eu fiz o MBA de Marketing e Comunicação Digital, porque eu sempre gostei dessa área também, porque empreender não é só você saber fazer aquilo. Por exemplo, a gente fabrica salto, mas não basta só saber fabricar salto ali. A matéria-prima, os processos. Então, porque a administração de empresa envolve mais do que isso. Com certeza. Hoje você tem que estar aberto para aprender várias coisas.
né, de divulgação, de marketing, de contato amplo, com os né? clientes, Muito com os amplo, clientes. Né? Então é muito amplo. Então eu voltei e fiz o MBA de Marketing e Comunicação Digital. E agora, nesse ano, eu concluí o MBA de Inteligência Artificial para Negócios, porque é um tema atual que me chamou a atenção. Eu vejo que o que eu aprendi no ano passado, nesse MBA, hoje já está ultrapassado. É muito rápido, né, Reginaldo? Então tem que estar sempre atento. E são várias ferramentas, vários conhecimentos que a gente tem que estar sempre buscando para poder implementar no nosso negócio. E não é só aprender. Senão não adianta nada você aprender e ficar com aquilo guardado para si. Você tem que passar esse conhecimento, né, adiante e aprendeu e executa, aprendeu e executa. Então, formação acadêmica minha é essa. Bacana. Lembrando, pessoal, que é importante que você, como empresário, abra a sua cabeça, abra bem a sua mente para aprender, para conhecer. Eu costumo dizer que se você não quer ser o responsável por uma determinada atividade dentro do seu negócio, ok. Mas seja bom para contratar alguém bom para fazer o que você não sabe fazer. Porque quando você não sabe e se junta com pessoas que também não sabem, essa receita assim, quase que inevitável que ela não vai ser não vai gerar um bom resultado. Então, o fato de você não querer estudar ou de você não querer buscar aquele conhecimento, ok, é uma decisão que cada empresário toma. Mas coloque pessoas boas para trabalhar com você. Hoje o que a gente mais vê, Reginaldo, infelizmente, são pessoas trabalhando com pessoas que são incompetentes no sentido da palavra. Tem gente que entende a palavra incompetência como algo pejorativo, né? Uhum. Incompetência é a falta da competência de alguma coisa. E às vezes você vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa fazendo uma área comercial digital e ela não entende nada de digital. Como que alguém vai ter sucesso naquilo, né? Então, Reginaldo, hoje, Goiás deixou de ser aquele polo, né, que ele foi calçadista há muitos anos atrás, deixou de ter aquele número muito grande de empresas. Porém, ainda existem muitas pequenas fábricas que ainda movimentam o cenário econômico na área calçadista aqui no estado de Goiás. Então, hoje, na sua visão profissional, na sua visão como empresário, o que você acha que aconteceu com o mercado calçadista goiano? O que mais prejudicou para que essas empresas, as que existiam grandes, fechassem e essas novas não terem perpetuidade? Ou seja, elas abrem hoje, dura 2, 3 anos, logo elas saem do mercado. Bom, mais cedo eu falei aqui sobre protagonista e vitimista, né? Sim. O vitimista fica colocando a culpa nos outros, sim, né? Sim. O que aconteceu? Existe concorrência também externa. China, por exemplo, quem fabricava bolsa, hoje tem bolsa pronta, barata. Com certeza. A China tinha produtos que, na época, a visão do produto da China era só produto ruim, né? Produto ruim ali, que não tinha qualidade. Hoje tem qualidade. Existia muito sapateiro profissional naquela época também, que você pegava um produto pronto, um produto ali, a matéria-prima, você transformava o sapato inteiro. O sapateiro fazia ali a palmilha, fazia construía o solado de sola, construía a palmilha. E hoje a gente, por exemplo, a SolarArt hoje fornece. Isso, por um lado, facilitou para o sapateiro, porque a gente entrega, igual a Moldar também, entrega um produto quase pronto para o sapateiro. E por outro, ajuda por esse lado, mas por outro lado, diminuiu a quantidade de sapateiro raiz mesmo, que sabe fabricar. Sim, é verdade. Porque, assim, a gente facilitou para o sapateiro. Quando a gente está num ambiente que a gente tem facilidade, a gente para de ir atrás, de desenvolver, de crescer, de aprender, né? Porque já está pronto ali na mão. É bom a gente ter o produto pronto, porque isso facilita, agiliza, mas o sapateiro tem que aprender, tem que buscar aprender mais para poder se destacar no mercado. Hoje a gente vê alguns polos que, por um lado, é verdade que hoje a gente não vive mais aquele momento de antigamente, mas, por outro lado, a gente verifica que existem alguns polos que estão bombando, Sim, estão crescendo, estão desenvolvendo. Por quê? Eu vejo que é a questão do profissionalismo, de buscar aprender. Por exemplo, hoje a gente tem... O mercado goiano hoje já não é igual antigamente, que tinha aquele tanto de empresa
que movimentava demais mesmo. Era um negócio assim que... Eu lembro de fazer entrega lá na Calçados Better. Meu pai colocou para trabalhar cedo. Só que isso para mim foi uma coisa muito boa. E isso me proporcionou ser quem eu sou hoje. Com certeza. A legislação hoje não permite, né? Vai colocar criança e você não pode para trabalhar. Mas eu sou grato por meu pai ter feito isso. Aí eu tinha 11 anos, eu pegava o saveiro ali na fábrica, levava lá no Calçados Better, era um saveiro cheio de salto de manhã e de tarde de novo. E no Calçados Romanesque, assim, e outros também, tinha a Cia do Porto, sim. Né, que era do nosso presidente hoje do sindical, Elvis Robertson. Um abraço, Elvis. E hoje a realidade já não é essa, mas aqui em Goiás. Mas lá em São João Batista, por exemplo, a gente tem um exemplo de mercado que cresceu, porque as empresas e os profissionais se capacitaram. Então, eu acho que falta capacitar mais. Então, eu vejo isso, capacitação constante. Com certeza, Jean, você tem total razão, até porque quando você cita o fato de nós, como fornecedores, ter facilitado muito a vida do empresário, isso possibilitou que qualquer pessoa entrasse no segmento, ou seja, inclusive pessoas que não tinham realmente o feeling, não tinha realmente o gosto, o prazer de trabalhar no segmento calçadista. Ele ganhou dinheiro por um período, ou seja, ele se vislumbrou com o mercado calçadista, porque o calçado gira dinheiro muito rápido, mas aí, na maioria das vezes, falta gestão, falta conhecimento, ele enfia os pés pelas mãos, daí a pouco as portas se estão fechando. Assim, eu tenho certeza que eu tenho N exemplos, assim como você também tem, de empresas que a gente conhece quando nasce e ela passa em 1 ano, 2, 3 no máximo. Daí a pouco aqueles empresários já estão em outro segmento e criticando o calçado, falando, não, isso aqui não dá nada, isso aqui... Mas na hora que ele estava no auge dele lá, ele não reclamou, ele não falou que o segmento era ruim. Só que quando os primeiros desafios batem na sua porta, pessoal, a hora que a dificuldade vem, assim, bate na sua porta e fala, e agora? Eu preciso, eu como empresa, preciso que você saiba o que você está fazendo. Você não sabe. E aí você não sabe e você não busca quem sabe. Aí é uma resultante que a gente sabe bem onde é que vai dar. Só para aproveitar aqui, a gente não pode controlar aquilo que fazem com a gente, com o que acontece no mercado, né? Com os problemas vão acontecer, a gente não pode evitar o problema. O problema é uma oportunidade que a gente tem para crescer. Então a gente não pode controlar o problema que vai chegar até a gente, mas a gente pode controlar o que eu vou fazer. Sim, com certeza. Com esse problema. Como que eu posso reagir, adaptar, com aprender certeza. E superar é uma das formas que a gente pode fazer. Com certeza, Reginaldo. Eu vejo o pessoal de hoje, atual, as fábricas atuais de Goiânia, às vezes criticarem muito ali as revendas. Todo mundo fala, porque a revenda, ela explora o fabricante, que a revenda vende produtos muito caros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje, a Solarte também faz parte ali do centro das revendas de componentes ali na região de Campinas. Hoje, como que você vê o papel da revenda para atender o mercado goiano calçadista? Eu vejo um papel muito importante. Hoje a gente observa que não tem aquela indústria grande. Tem algumas indústrias grandes aqui, importantes, assim como, por exemplo, eu vou citar aqui uma empresa renomada, que é um exemplo aqui em Goiás, que é a Escambo. Sim, com certeza. Do Robson e da Lucinha. Então, você entra lá, você fica admirado com a organização, com o foco que eles têm. Tem outras indústrias também aqui, né? Eu citei só uma, não vou citar todas, porque tem várias, mas a gente observa que a maioria dos fabricantes são pequenos, que não tem condição de fazer aquela compra direto vai comprar cola, e comprar direto do fabricante da cola. Vai comprar um sintético, não tem como eles comprarem direto do fabricante que vende aquele sintético, ou um enfeite. Então, a revenda é super importante para atender esse público, porque tem tudo ali na mão. O mercado ali de Campinas é um dos poucos do Brasil que tem aquela variedade que tem. A gente tem tudo ali na mão. Eu mesmo, que a Solar estava ali no setor sudoeste, só o fato de a gente mudar a parte de atendimento, que a fábrica continua no mesmo local, mas a parte de atendimento, nossa, a loja,
Só o fato de ter mudado ali 2, 3 quilômetros de distância já fez uma diferença enorme. Com certeza. Porque tudo que a gente precisa está ali do lado. Você vai a pé ali, você já compra uma coisa, Isso. compra outra. Então, a revenda é muito importante para isso, para trazer novidade. A gente fabrica os componentes, coloca alguma coisa nova ali na SolarT, mas do lado também tem outro lojista ali que já trouxe outra coisa nova também. Então, ali é um garimpo, né? Que o fabricante anda ali e vai conhecer o que surge de novidade e vai rapidinho estar ali em Campinas. Faz toda a diferença. Então, eu vejo o papel primordial da revenda. Eu costumo dizer muito para você, amigo fabricante, que a revenda é um parceiro. A revenda, ela precisa investir em grandes estoques de determinados materiais, de uma diversidade de cores, para poder te dar condição de você chegar lá e comprar uma quantidade pequena de uma cor, uma quantidade pequena de outra cor, um item aqui, um item ali. Ela possibilita você ter variedade. Mas, ao mesmo tempo, a revenda, ela é uma empresa. Toda empresa precisa de lucro. Se ela não tiver lucro, ela não cresce. Se ela não tiver lucro, ela não consegue investir em novos materiais para atender você, fabricante. Então, assim, eu escuto muito, às vezes, Reginaldo, alguns empresários criticarem as revendas, mas a revenda é extremamente necessária para atender o fabricante que está nascendo. Aquele cara que está com a ideia ainda, nossa, eu vou entrar no digital, vou começar a vender nos marketplaces, como que eu vou fabricar? Não, eu vou lá na revenda, porque naquela revenda ela me vende tudo, essa aqui tem um pouco, essa aqui tem um pouco. Ali Campinas tem alguns prestadores de serviço, eu vou num prestador de serviço, faço o trabalho e só vendo. Então, a revenda ela é extremamente importante para que a gente tenha condições de novas empresas nascerem. É claro que a empresa, quando ela chega num certo patamar, né, Reginaldo, ela já não pode mais depender da revenda. Mas aí nós estamos falando de outro nível, quando você chegar numa etapa bem acima do que seria ali o inicial da tua empresa. Aí você não pode mais ficar na mão das revendas. E antigamente, essas grandes indústrias, elas exigiam compras mínimas que já dificultavam a entrada do pequeno fabricante. Então, o cara era obrigado a comprar da revenda. Ele não tinha outra opção. Agora, hoje não. As próprias empresas grandes começaram a facilitar um pouco mais essa entrada de pequenos compradores por conta do cenário. O cenário atual, o cenário econômico do segmento calçadista. Então, Reginaldo, uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar aqui para os nossos ouvintes do Podcalce é assim, as perspectivas. O que o Reginaldo Barbosa hoje, sócio-diretor da SolarT, enxerga de perspectiva do mercado calçadista para os próximos 6 meses, para os próximos 12 meses? O que a SolarT tem aí de novidades? Não, você não precisa entrar muito no assunto, mas assim, a SolarT provavelmente já está no seu radar ali, né? Algumas coisas. O que a SolarT enxerga para o segmento calçadista nos próximos meses? Bom, Marcos, primeiro eu gostaria de voltar aqui nessa questão do lojista, né, da revenda. Uhum. Se você der uma volta ali em Campinas, você vai observar que pode falar que 90% ali dos lojistas já foi fabricante de sapato. Com certeza. Então, são degraus, né, de desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente tem vários lojistas hoje e também fabricantes de calçados que têm indústria, que trabalharam dentro de indústria, na época, por exemplo, calçados Better. Dali saiu um monte de fabricantes e lojistas também. Então, como é que você quer crescer, mas se você condena aquele que está lá na frente? É uma cadeia. Então, se você condena aquele que já deu um passo adiante, quer dizer que você não pode chegar lá, porque se você chegar lá, você vai estar no local numa posição que hoje você está criticando. Com certeza. Então, a gente não pode criticar, porque é solução. As empresas trazem solução. O objetivo da empresa é trazer solução para o mercado. Eu vejo muito, Reginaldo, vamos tratar de Campinas, já que a gente já tocou no assunto. A região de Campinas, quando um novo lojista abre, que uma nova porta se abre, normalmente os que já estão mais tempo de mercado, né? Porque vai vender produto mais barato, vai não sei o quê, vai isso, vai poluir o mercado. Mas você, pequeno lojista, ou você, grande lojista, hoje,
Quando você iniciou suas atividades, você fez a mesma coisa. Você também entrou com preços mais baixos, você também foi atrás do cliente que comprava mais lá do seu vizinho. Isso faz parte do segmento, isso é de empreendedorismo. Isso faz parte. Até aí tudo bem. Agora, o que você não pode fazer ao longo do crescimento do teu negócio é continuar com essas práticas de preços muito agressivos, continuar com a prática de repente, de deixar a ética um pouquinho de lado do empreendedorismo. Aí já não dá. Agora, você iniciar, não dá. Cada um sabe da sua dor, né, Reginaldo? Cada um sabe daquilo que tem, dos problemas que ele tem, das dores que ele tem e a estratégia que ele vai usar para poder abordar o cliente. Uhum. Mas você, lojista, que critica hoje aquela porta que está abrindo do teu lado, você fazia a mesma coisa. Não é verdade? Não, você fazia a mesma coisa para nascer e para ganhar mercado. Então, até aí, nós não podemos julgar as armas que cada um tem. Porém, nós temos que ter consciência que empresa ela nasce para ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não cresce, né, Reginaldo? Na verdade? Sim. E você falou de um ponto muito importante sobre a ética, né? Então, você tem que trabalhar sempre pensando, isso é certo, isso é errado. Então, sai fora do errado, porque o errado ele pode ter um resultado imediato ali, mas a longo prazo pode trazer consequências para você. Então, busque sempre trabalhar dentro dos princípios, da ética, que o negócio vai dar certo. Outra coisa também que a gente falou aqui falou sobre preço, né? Uhum. A matemática não tem como você fugir dela. Sim. Então, você tem que pagar o colaborador ali, você tem que pagar o 13º, tem que pagar férias, a rescisão contratual, tem que pagar os impostos, né? Então, não tem como você fugir muito daquilo. Ainda mais agora com com a inteligência artificial que até o governo está usando também para poder fazer as ligações a favor dele, né? De sonegação, essas coisas. Então, cada vez mais o cerco vai fechando. Então, busque trabalhar de forma correta. A empresa tem que ter condições. Eu sei que a gente sabe que não é fácil pagar imposto altíssimo, porque aqui no Brasil parece que é muito mais do que nos outros países, né? E a gente não tem aquele retorno que a gente esperava, né, do governo. Então, a gente paga muito mesmo. É caro, não é fácil empreender, não. Mas a gente tem que pensar nisso, tem que trabalhar a matemática ali para poder sustentar, porque não adianta nada vender barato e aí fechar as portas daqui a pouco. Não ter lucro, não gerar caixa. E assim, as perspectivas assim, que a gente vê, ninguém vai deixar de usar sapato. Tem concorrência? Tem. Agora tem essa taxação aí sobre os produtos brasileiros, que o sapato é um desses produtos, né, que vai ser taxado ao vender lá para os Estados Unidos. Sim. 50%, né? Sim. Vai ficar caro, vai vender menos. Então, o que eu vejo? O que eu penso? Imagino, posso estar errado, mas o que eu penso assim, os grandes fabricantes, que fabricam milhares de pares aí por dia, vão ter um pouco de dificuldade para exportar para os Estados Unidos. Uhum. Eles vão ter que vender para algum lugar. Uhum. Vai vender no mercado interno. Ou então para outros mercados, fora dos Estados Unidos, né? Mas isso pode acontecer de aumentar a concorrência aqui no Brasil com o fabricante pequeno. Aí vai entrar a parte o fabricante pequeno tem um contato mais próximo com o lojista, ser parceiro do lojista ali. Uhum. Você pode, o fabricante pequeno pode fornecer em quantidades menores, variedade maior de desenvolvimento. De moda, né? De modelagem. E o fabricante pequeno aqui pode ser mais parceiro do lojista. A gente observa muito hoje que os pequenos, eles não estão focados somente na produção ali do sapato, mas eles estão dentro da tecnologia de vendas, através de marketplace, Mercado Livre, Shopee. Então, quem entrou nesse mercado hoje está trabalhando bem. Mas não quer dizer que quem não entrou, que não tem espaço para entrar. Então, você que enfrenta essa dificuldade de comércio, pode entrar, que ainda dá tempo. Não encerrou as vagas aí para você vender no marketplace, não. Uhum. Então, entra nesse mercado de marketplace. E sobre as tendências, eu vejo, é bastante amplo, né? Hoje a gente tem uma variedade grande de solados, de componentes. Eu vejo que o mercado de solado PVC meio que expandido é um mercado ainda que está em crescimento, né? Ainda. Uhum. Apesar de que tem muitos fabricantes de PVC meio que expandido, mas eu vejo que o salto ainda é um componente assim, que é muito importante, que traz bastante diferencial aí no ramo calçadista. Ainda está em alta, né? E vai estar em alta ainda por muito tempo. Com certeza, Reginaldo. Agora, o que falar sobre mão de obra, Reginaldo? Olha o quão
o mercado está extremamente complicado no quesito mão de obra. Na sua opinião, o que aconteceu com a mão de obra calçadista? Eu vejo que com a vinda da internet, muitos jovens migraram para essa área da internet. E eles não estão errados, tem que buscar aquilo que está em alta, o mercado vai modificando. Com certeza. Na parte de produção, não só na área de calçados, eu vejo que tem uma escassez muito grande de mão de obra. E esses dias mesmo a gente fez um anúncio de carro de som, passou ali na região de Campinas, passou na região ali da fábrica, teve pouquíssimos currículos. A área de produção realmente tem pouca mão de obra mesmo. Então isso é um desafio aí que as indústrias estão enfrentando. E uma forma que eu vejo de buscar sanar isso, fora daquele produto principal que você trabalha, tem muitas coisas, muitas atividades dentro da sua fábrica que você pode terceirizar. Pode buscar empresas especialistas ali naquela área. Hoje a gente fala até mesmo de terceirizar a parte do financeiro da empresa. Sim, fazer o BPO, né? Uhum. Porque você não precisa ter alguém ali dentro para fazer só o financeiro. Tem atividades secundárias dentro de uma indústria que você pode terceirizar. Alguém que era um funcionário, um colaborador ali, montou uma empresa de fachetação de salto, por exemplo. Então, você pode terceirizar essa parte. Mas o principal ali, você mantém dentro da sua empresa, que tem parte de segredo de negócio. Mas são várias partes ali que você pode terceirizar. Eu vejo que uma solução seria essa, terceirizar, porque tem empresas especializadas naquilo. Lá no Rio Grande do Sul, aqui a gente fornece o salto, o solado, o taquinho, palmilha, o cabedal. Mas a gente observa em empresas grandes, no mesmo ramo que o nosso lá no Rio Grande do Sul, tem um fabricante só de salto. Só faz aquilo. Só salto. O fabricante de sapato lá, ele compra o salto de um, e compra o taco do salto, compra de outro. Então, o pessoal vai especializar. Né? Então, eu vejo que uma oportunidade, uma crise, o que pode ser uma crise, pode ser uma oportunidade também para você terceirizar negócio, né? Terceirizar algumas partes importantes. Não toda, mas certeza. O principal você mantém. O que é secundário você terceiriza. Com certeza, Reginaldo. A gente entende que e observa, né, no nosso dia a dia o quão a mão de obra está cada vez mais difícil. A gente também passa por isso. Você abre ali 5 vagas, 10 vagas, aparece normalmente sempre mais mulheres. Até não que a vaga não possa pegar a mulher, não é isso. A vaga é unissex, qualquer um pode exercer. Hoje em dia é extremamente difícil quando você precisa ter um aumento de produção. Agora nós estamos virando semestre, chegando ali numa reta de fim de ano, a indústria precisa produzir para ter estoque, para atender a demanda do fim do ano, e não tem mão de obra. Isso é algo que a gente discute, cabe até um programa para falar só sobre mão de obra, né? Sobre os desafios da mão de obra. Reginaldo, eu queria agradecer você, agradecer a sua presença, agradecer o tempo que você dedicou para falar um pouco da Solarte, para falar um pouco da experiência profissional que você tem, para falar um pouco da sua visão de mercado. É muito importante a gente poder ter esse contato com o nosso ouvinte do podcast, que eu tenho certeza que nós estamos cada vez mais ganhando mais ouvintes, ganhando mais seguidores, que são pessoas voltadas para o segmento calçadista e empresários de um modo geral, porque nós falamos muito de gestão. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o novo empresário, para o empresário que já está no mercado há muito tempo, passar uma mensagem para ele, para que ele possa se engajar, para que ele possa, né, ter coragem para enfrentar os novos desafios. Marcos, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, por a gente ter acordado hoje, estar vivo, com saúde. Amém. Porque essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Gostaria de agradecer a você por essa oportunidade também, o surgimento desse podcast aqui. Eu vejo que é um empreendimento que está só começando e que vai ajudar bastante os empresários aí na área calçadista. Gostaria de agradecer os nossos telespectadores. Hoje eu estou sentado aqui do outro lado da bancada. Espero que tenha contribuído. O objetivo é não só contar a história, mas através da história a gente buscar aquilo que a gente aprendeu para passar para as outras pessoas, né, e aprender.
assim que a gente aprende todo dia a gente aprende uma coisa nova. É constante, né? Hoje mesmo eu estou fazendo curso, porque tem que aprender e aplicar, né? E sobre aprender e aplicar, é isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem aqui para a gente fechar, né? Uhum. Bom, aqui tem Provérbios 14, 23, que fala: em todo trabalho aproveito, mas o simples falar leva à pobreza. Então, não é só falar, né? Você tem que fazer. Então, a gente tem que aprendeu, aplica. Não fica só no estudar. Se a gente só estuda, isso chama Não aplica, né? obesidade cerebral, Uhum. que já diz lá o Pablo Marçal, que fala sobre isso, né? Obesidade cerebral. Não adianta só ficar enchendo coisa na cabeça. Então, aprendeu uma coisa nova, já aplica. Hoje tem inteligência artificial aí, que é uma ferramenta muito importante. Ontem eu fiquei encabulado com... Eu peguei um modelo de salto, joguei numa inteligência artificial lá que eu estou trabalhando nela. Falei, ó, desenvolva 10 modelos de sandália em cima desse salto aqui. Uhum. Ele pegou aquele salto que eu coloquei e desenvolveu vários estilos de sapato. De construção em cima, e sem modificar, manteve o mesmo modelo de salto. Então, assim, você pode usar as tecnologias a seu favor. Né? Então, assim, aprendeu, aplicou. Aprendeu, aplicou. Isso é muito importante. Então, essa é a mensagem, né? É a mensagem. Muito obrigado a todos vocês e precisando da Solarte, estamos à disposição. Quem quiser seguir a Solarte, tem um perfil no Instagram, Solarte Componentes. Para falar com a nossa equipe, pelo WhatsApp 629 9938 4213 e o site solarte.com.br. É uma satisfação nossa atender quem estiver precisando e formar uma parceria nessa parte de componentes. Obrigado. Que bacana, pessoal. Espero que você tenha ouvido e tenha guardado um pouco das palavras do Reginaldo, porque o Reginaldo é um profissional de mercado muito experiente. Espero que você tenha aproveitado e fique atento, porque logo, logo os cortes vão subir para nossas plataformas, @Podcalce no YouTube, Podcalce no TikTok e Podcalce no Instagram. Até a próxima. Até mais. Tudo de bom, fique com Deus.